Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A aula de hoje é de matemática e é voltada para o 5º ano. O tema de hoje, continuação da aula anterior sobre frações, só que hoje nós vamos ver sobre equivalência de frações. Quem está com vocês agora, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Mas o que é uma equivalência de frações? O que é uma equivalência? Se a gente lembrar a palavra equivalente, é algo que se assemelha a outro. Em frações, na matemática, as frações equivalentes representam a mesma parte de um todo. Ou seja, aqui eu te dei um exemplo. Eu tenho 3 triângulos, tá? E eles estão inicialmente aqui, o primeiro dividido ao meio. Eu estou considerando metade, esta parte que está destacada de azul. E você pode observar que o segundo retângulo foi dividido em 4 partes e eu estou considerando 2 partes dela, que também está pintada de azul. O mesmo retângulo, do mesmo tamanho, está dividido aqui em 8 partes e eu estou considerando dessas 8 partes, 4 partes destacadas de azul. Você pode observar aqui que as partes consideradas destacadas de azul representam a mesma parte de um todo. Embora eu represento aqui com 1/2, ou seja, 1/2. Aqui eu tenho 2/4, que é 2/4, e aqui eu tenho 4/8, que é 4/8. Mas todos, ou todas essas 3 frações, 1/2, 2/4 e 4/8, representam o mesmo valor, ou seja, elas se equivalem porque representam a mesma parte de um todo. Aqui eu trouxe como exemplo, mais próximo da gente, comumente usado pelas famílias, a pizza. Essa pizza aqui ela está dividida em 8 partes. Se eu for representar metade dela, então eu vou pegar 4 partes de um total de 8. Uma outra figura aqui, outra pizza, esta já dividida em 6 partes. Se eu pegar metades, eu pegarei 3 partes de um total de 6, que é a metade dela. Então, metade é a mesma parte que eu represento com 3/6. Vamos pensar aqui um exemplo para a gente pensar e entender melhor as questões de equivalência. Ana trabalha em uma pizzaria e produz pizzas com 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 pedaços. Normalmente, ela monta a pizza com 2 sabores, a chamada pizza meia-meio. Vamos ajudar a Ana a descobrir quais tipos de corte ela pode utilizar para montar pizzas meia-meio. Veja bem, ela produz pizzas dividindo em partes, em 3 partes, 4 partes, 5. Só que é o seguinte, tá? Ela sempre monta as pizzas meio a meio. Então nós vamos ajudá-la de que forma ela pode dividir essas pizzas usando sempre a metade delas. Então aqui eu trouxe para vocês um esboço de como ela pode fazer essa divisão. A metade da pizza vai ser sempre 1/2, ou seja, 1/2, como está indicado aqui. 1/2 é sempre indicando a metade. Neste caso, estamos falando de pizza, metade da pizza. Aqui eu tenho 2 partes que você pode observar se ela tivesse inteira, seriam 2 partes de 4, ou seja, 2/4. Aqui, 3 de um total de 6, 3/6. Aqui 4 partes de um total de 8, 5 partes de um total de 10 e 6 partes de um total de 12. Então podemos afirmar que 1/2 é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10, que é igual a 6/12. Por quê? Porque cada uma dessas frações são equivalentes. Elas representam a mesma parte de um todo. Todas são metade da pizza.
Aqui eu trago um exemplo, né, para você visualizar melhor. Se ela for dividir ao meio, metade para cá, metade para cá, então 1/2. 2/4. Metade equivale a 2/4. Aqui eu tenho, então, metade, e aqui eu dividi em 4 partes. Então, se fosse o total, 4 partes de 8. Então, essas 3 frações, 2/4, 1/2 e 4/8, também são equivalentes. Aqui eu trago um outro exemplo para entendermos um pouco mais sobre equivalência de frações. Rodrigo é engenheiro e foi contratado para planejar a construção de uma chácara. Veja o terreno que seu Onofre, o cliente, possui. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para o formato da chácara do seu Onofre. É um formato retangular, 2 pares de lados paralelos e iguais. 2 lados maiores e 2 lados menores. E os ângulos são de 90 graus. Como é um terreno muito grande, seu Onofre fez os seguintes pedidos. Então, ele achou que o terreno dele era muito grande, ele fez uns pedidos para facilitar a vida do engenheiro. Vamos ver quais são esses pedidos. Então, ele começou dizendo: eu quero uma casa bem grande. Desejo que ela ocupe 1/3 do terreno, porque preciso de bastante espaço para a minha família. No espaço que sobrou, quero que divida em 4 partes. O espaço ocupado pela piscina e pela churrasqueira deve ser o mesmo espaço ocupado pela minha casa. Preciso que tenha ainda uma horta, um jardim, um pomar e um estacionamento, todos do mesmo tamanho. Você observa que os pedidos não são poucos. Será que o engenheiro conseguirá atender a todos os pedidos de seu Onofre? Mas ele também já te dá algumas dicas. Observe só, a casa dele tem que ocupar 1/3 do terreno. Então o terreno dele tem que ser dividido em 3 partes. Dessas partes, uma delas é para a casa. Uma outra dica que ele deu: vai sobrar? Vai sobrar. E o que sobrou, ele quer que divida em 4 partes. Outra dica que ele dá: olha, o espaço ocupado pela piscina e pela churrasqueira deve ser o mesmo espaço ocupado pela minha casa, ou seja, 1/3. E ainda mais, ele quer uma horta, um jardim, um pomar e um estacionamento. E faz uma exigência, todos do mesmo tamanho. Então aqui eu trago um esboço para podermos entender e atender os pedidos do seu Onofre, feito ao engenheiro Rodrigo. Então aqui o terreno inicialmente dividido em 3 partes maiores, o tamanho da casa, você pode observar que vai ficar aqui o tamanho da casa ocupando 1/3 do terreno, né? E depois ele fez outra exigência, vocês estão lembrados? Que queria que o restante fosse dividido em 4 partes. Então, dividido em 4 partes aqui, sendo que a piscina e a churrasqueira têm que ocupar o mesmo espaço da casa. Ou seja, aqui é 1/3 e aqui também você pode observar. Ah, mas está 1/6. Sim, porque 1/6 mais 1/6 da churrasqueira, você terá então 2/6, o que equivale ao terreno da casa. E ainda ele pediu que o estacionamento, o jardim, a horta e o pomar todos tivessem o mesmo tamanho. Então sobrou este 1/3 que foi dividido em 4 partes iguais, essas 4 partes iguais em relação ao todo. Então eu tenho 1/12 para cada um desses espaços, que são 4/12. Então aqui, exemplificando melhor, a casa fica com 1/3, a piscina e a churrasqueira com 2/6, sendo que 1/6 cada, e o estacionamento, o jardim e a horta, cada um ocupando 1/12, que no total aqui são 4/12. Estas 3 frações se equivalem: 1/3, que é igual a 2/6, que é igual a 4/12.
A casa que ocupa 1/3 representa o mesmo espaço da piscina e da churrasqueira e do estacionamento, jardim, horta e pomar. Para encerrar, eu vou deixar uma tarefinha simplesinha para você. Olha, Marcelo e Joel, 2 amigos, pediram 2 pizzas do mesmo tamanho, uma para cada e de sabores diferentes. Quando receberam, viram que a pizza de Marcelo estava dividida em 8 partes e a que é de Joel estava dividida em 6 partes. Marcelo comeu 4 fatias, enquanto Joel conseguiu comer 3. Qual dos 2 comeu mais pizza? Agora com você pode fazer. Tá? Para encerrar, vamos deixar aqui alguns lembretes contra o coronavírus, que são os principais sintomas do coronavírus: congestão nasal, febre e tosse. Em caso de alguns desses sintomas suspeitos, procure a unidade de saúde mais próxima. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.